Olá, chegamos ao 24º dia do desafio do namoro com propósito e com a ajuda de Deus nós vamos até o último dia e eu tenho certeza que isso vai ser revolucionário. A nossa vida nunca mais será a mesma. Tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui vai servir para abençoar os nossos relacionamentos e também vai servir como uma ferramenta para a gente poder abençoar a vida de outras pessoas. Eu já disse e incentivo você a começar um trabalho aí na sua igreja para falar sobre namoro, sobre vida sentimental, de acordo com a vontade de Deus. Vamos unir forças para a gente poder abençoar essa geração e fazer com que a cultura do reino de Deus possa alcançar mais pessoas. Você pode ajudar a gente a alcançar mais pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais e chamando as pessoas para poder participar desse desafio. É muito importante que você deixe seu like aqui também para que esse vídeo seja posicionado corretamente no YouTube e que você deixe seu comentário. É sempre muito bom ler o seu comentário. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, essa é a sua oportunidade. Clique em inscrever e ative o sininho para você receber todas as notificações e não perder nada que a gente posta aqui no canal. Combinado? E o texto bíblico do nosso desafio de hoje encontra-se aqui em Efésios capítulo 4, verso 15, que diz assim, olha: falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. O texto que nós lemos fala sobre o corpo de Cristo. Ele trata a igreja como sendo o corpo de Cristo, ou seja, a igreja é a expressão de Cristo na face da terra. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que no corpo de Cristo, na igreja, nós devemos falar sempre a verdade com espírito de amor. Por quê? Porque se a gente não fala a verdade em espírito de amor, se a gente falar a verdade pela verdade, a gente fere as pessoas e causa divisão no corpo de Cristo. Da mesma forma acontece nos relacionamentos. É muito importante que a gente sempre, em toda e qualquer circunstância, seja no namoro, seja no noivado, seja nas relações de amizades, seja na relação familiar, a gente sempre fale a verdade em espírito de amor. Muitas pessoas se gabam de serem sempre verdadeiras. Elas dizem assim, eu falo mesmo. Se eu tiver que falar a verdade para alguém, eu vou falar mesmo, não vou deixar de falar. O problema é que na maioria das vezes a pessoa está dizendo que ela está falando a verdade, mas ela está usando a verdade como pretexto para ser mal educada. Isso não é falar a verdade. Falar a verdade sem amor não é ser verdadeiro, é ser mal educado. E esse jeito de falar a verdade a todo custo, de qualquer jeito e doa quem doer, não é uma maneira prudente de falar a verdade dentro dos relacionamentos. Nós precisamos sim falar sempre a verdade, mas nunca devemos nos esquecer de falar a verdade em espírito de amor, levando em conta que nós queremos atrair o outro, que nós queremos trazer o outro para perto de nós e não que a gente quer afastar ele de nós. Portanto, se você deseja ter um relacionamento de sucesso, fale a verdade, mas sempre em espírito de amor. Olha, logo de início a gente percebe que existem duas maneiras da gente se expressar. A gente pode se expressar em amor ou a gente pode se expressar sem amor. Como é que você se expressa? Você costuma ser o tipo de pessoa que fala a verdade mesmo e não tá nem aí para o que vai falar, o que importa é falar a verdade? Ou você fala a verdade, mas tem cuidado para não ferir o outro? Olha, é muito importante que a gente saiba comunicar aquilo que a gente deseja falar. Você sabe se comunicar adequadamente? Você sabe comunicar ao seu parceiro, por exemplo, os seus sentimentos, os seus planos, os problemas que surgem no relacionamento? Você sabe falar com ele sobre os seus desejos? Você sabe se expressar corretamente? Olha, é muito importante que você entenda que mais que falar, é importante comunicar. Falar até papagaio fala. Comunicar é diferente. Comunicar é falar de uma forma que o outro entenda o que a gente quer dizer. E é interessante que muitos casais me procuram e dizem que não conseguem se entender, mas o grande problema é que na maioria dos relacionamentos nós temos um casal composto por uma pessoa que não sabe se expressar e, como nós vimos no vídeo anterior, por outra pessoa que não sabe ouvir. Desse jeito não tem como se entender mesmo. Para que o casal possa se entender em um relacionamento, é muito importante que ele saiba se comunicar. E comunicar é saber se expressar corretamente e saber ouvir o outro enquanto o outro diz. Sem essas duas coisas, não tem como um relacionamento dar certo, não tem como você transmitir para o outro o que você quer dizer, e se o outro não te ouvir, ele não vai conseguir entender, mesmo que você tente transmitir da melhor maneira possível. Por isso esse vídeo nada mais é que um complemento do vídeo anterior. Nós precisamos aprender a ouvir
mas também precisamos aprender a nos expressar corretamente. Eu falei sobre ouvir primeiro porque a gente tem mais dificuldade em ouvir. É importante que a gente aprenda a ouvir, mas também é importante que a gente se expresse corretamente. E sobre saber se expressar corretamente, que é o foco do vídeo de hoje, é importante você entender que existem pessoas que já nascem sabendo se expressar melhor. Elas já trazem esse dom. Elas falam com muita facilidade, mas isso não é um privilégio de todos, né? Nem todos sabem se expressar corretamente, sabem comunicar adequadamente aquilo que está sentindo e aquilo que quer dizer. Porém, existem cursos por aí, por exemplo, de oratória, que pode te ajudar a desenvolver uma habilidade de se expressar. Ou seja, por mais que não seja um dom, pode ser uma habilidade que, se você trabalhar nela, você vai conseguir se expressar corretamente, você vai conseguir comunicar ao outro corretamente. O segredo para um relacionamento feliz é o diálogo. E diálogo nada mais é que isso. Você saber comunicar e o outro saber ouvir aquilo que você está dizendo. Comunicar, se expressar é fundamental e saber como fazer isso é importantíssimo. Eu não tenho como fornecer um curso para você aqui de oratória para poder te explicar o passo a passo de como se comunicar adequadamente. Mas eu separei aqui 5 dicas importantes que podem te ajudar a se expressar melhor. Essas 5 dicas vão te ajudar a saber se expressar quando você tiver um desejo, quando você tiver um plano, quando você tiver um sonho, quando você for falar de problemas no relacionamento ou mesmo quando você quer dizer algo, mas não sabe como dizer. Então vamos às dicas? Vamos saber como nós podemos nos expressar melhor? Vamos lá! Em primeiro lugar, se você deseja falar algo e você não sabe como falar, ou se você acha que aquele é um assunto muito delicado para falar, é muito importante que você anote tudo que você deseja falar ao outro. Olha, eu já disse algumas vezes que nós não devemos tratar os problemas quando eles surgem. Porém, é muito importante que você também não fale sobre algo que você não sabe falar no momento que você quer falar. Olha, eu quero falar muito uma coisa para o outro, eu quero explicar isso para ele, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer ela entender o que eu quero falar. Então não fale sobre isso. Não é o momento de você falar. É importante que você dê um tempo para você assimilar aquilo melhor, para você poder saber como falar. Assim, é muito importante que você anote no papel tudo aquilo que você acredita que é importante o outro saber. Use palavras corretas, palavras que vão te ajudar a se expressar corretamente e a evitar mal-entendidos. Fale o que você quer falar, mas com cuidado para que o outro não se sinta culpado ou para que o outro não se sinta ferido ou até mesmo para que você não seja entendido. Muito cuidado, por isso é importante o exercício de pensar, anotar e se colocar no lugar do outro para saber como ele vai receber aquela mensagem. Em segundo lugar, dê exemplos que ajude você a transmitir a mensagem que você quer transmitir. Jesus sempre fez isso. Se você perceber, nos evangelhos nós vemos Jesus se comunicando por parábolas. O que são as parábolas? Parábolas são exemplos do cotidiano para passar uma mensagem. Quando Jesus queria falar sobre algo, ele usava uma história para exemplificar aquilo que ele queria transmitir. Por exemplo, Jesus cresceu dentro de uma carpintaria com seu pai José. E aí, quando ele vai falar sobre pessoas que veem com facilidade o erro do outro, mas não são capazes de identificar os próprios erros, ele diz assim: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não vê a trave que está no seu olho? Bom, um carpinteiro, com frequência, naquele tempo em que não existiam óculos, que não existiam materiais para proteção, convivia com um cisco no olho. Ou convivia com uma lasquinha de madeira que, quando era cortada, cismava de bater no olho. Jesus usava exemplos do cotidiano para transmitir o que ele estava querendo dizer. Bom, mas se você vai usar um exemplo para transmitir o que você quer dizer, é importante que você seja muito claro. Por exemplo, eu conheço um casal que brigou por causa de um bolo de chocolate. Você acredita nisso? Eles brigaram porque um dia a moça estava com muita vontade de comer um bolo de chocolate, mas ela estava de dieta. Então ela disse pro namorado assim: nossa, eu tô com tanta vontade de comer um bolo de chocolate, se eu não tivesse de dieta, eu comeria um bolo inteiro. Olha, mesmo de dieta, ela queria comer um bolo de chocolate. E se ele desse um bolo de chocolate para ela, ela comeria aquele bolo inteiro. Era isso que ela queria dizer. Mas ela passou 2 mensagens para ele. A primeira mensagem é: eu quero comer um bolo de chocolate, mas eu não posso. Ela deu um exemplo para explicar que ela estava com vontade. Ela disse: eu comeria um bolo inteiro. Mas ela passou essas 2 informações na mesma frase. E essas 2 informações foram conflitantes. Ele entendeu aquilo que qualquer pessoa entenderia. Ela quer, mas ela não pode.
Porém, no outro dia, enquanto o namorado estava indo para casa da namorada, ele passou na frente da padaria e lembrou que ela queria comer um bolo, mas que ela estava de dieta. Então ele entrou na padaria e pediu um bolo para quem estava de dieta. Com toda a boa intenção do mundo, ele queria agradar. E aí a moça da padaria serviu para ele um bolo de banana. Ele embrulhou aquele bolo de banana, levou para casa da namorada e quando chegou lá, com todo o desejo do mundo de agradar a namorada, ele disse: olha o que eu trouxe para você. E ela, muito entusiasmada, foi abrir aquele pacote pensando que ele tinha trago o bolo de chocolate, quando de repente ela abre e era um bolo de banana. Sabe o que ela fez? Ela fez cara de nojo e disse: eu odeio bolo de banana. Pronto, aquele rapaz se frustrou naquele momento, ele percebeu que por mais que ele quis e por mais que ele se esforçou, ele não foi capaz de agradar a namorada. Percebe como é importante a gente transmitir corretamente aquilo que a gente quer falar? Por mais que a gente use exemplos, a gente precisa ser claro no exemplo. Não dá para dizer: eu quero muito comer um bolo de chocolate, eu comeria um bolo inteiro. Pena que eu estou de dieta. Essa mensagem não vai ser captada corretamente. Aquele casal enfrentou um problema duro que quase levou o relacionamento ao fim por causa de um bolo de chocolate. Ou melhor, por causa de uma frase que não foi expressada da maneira correta. Portanto, você pode usar exemplos, mas seja cuidadoso para que você consiga se expressar corretamente sem confundir o outro. Em terceiro lugar, fale o mínimo possível. Entenda uma coisa: quanto mais a gente fala, mais chances a gente tem de falar algo errado, de errar naquilo que a gente fala. Você não sabe quantas vezes eu erro enquanto estou falando aqui. Felizmente, a Alicia, ela vai lá e corta as partes que eu errei, junta as partes e parece que eu não errei, que eu estou falando aqui direto e não tem problema nenhum. Mas olha, eu erro muito enquanto estou falando. Sabe por quê? Porque eu falo muito. Eu tenho que te transmitir uma mensagem. E para que eu possa transmitir essa mensagem, eu preciso colocar a fala nos lugares adequados e preciso falar. Mas o erro é natural para quem fala muito. Por isso, para evitar que você erre com a pessoa com quem você se relaciona, fale o mínimo possível. Não faça rodeios, não crie suspense, não fique dando a entender que você quer dizer algo, mas de repente você vai dizer outra coisa. Não faça isso. Seja o mais direto possível. Quanto mais a gente fala, mais entediante fica a conversa. Já viu algumas pessoas, elas ficam fazendo rodeios para chegar num ponto e a pessoa já não quer mais ouvir, a pessoa já não quer mais que ela continue falando, já não entende mais nada. Por quê? Porque ela está fazendo rodeios demais, ela está fazendo suspense demais para poder falar uma coisa. Não faça isso. Quando você tiver que falar algo, fale o mínimo possível. Vá direto ao ponto. Se expresse com cuidado, mas vá direto ao ponto, evitando rodeios e evitando que você fique falando, e a pessoa se canse. Em quarto lugar, é muito importante que você use uma linguagem menos agressiva. Como nós já vimos, existem pelo menos duas formas de você dizer a verdade, existem pelo menos duas formas de você se expressar, em amor e sem amor. Por isso, quando você for se comunicar, tente evitar palavras agressivas, tente evitar falar com a pessoa de forma que ela se sinta culpada, tente evitar transferir a culpa de tudo que acontece no relacionamento para o outro. Fale as coisas de maneira diferente. Por exemplo, se você quer falar sobre algo que o outro fez e que te causou um sentimento ruim, em vez de você falar assim: porque você fez isso desse jeito, aquele dia, olha, você só faz isso e você me causa esse tipo de sentimento, você fala assim: olha, outro dia você acabou fazendo uma coisa e aquilo que você fez não foi legal. Acabou que eu me senti muito mal por causa daquilo que você fez. E a gente precisa tomar cuidado com a maneira que a gente fala as coisas, com a maneira que a gente faz as coisas, para evitar que o nosso relacionamento seja afetado negativamente por aquilo que a gente fala. Você não acha que é melhor a gente mudar isso aqui? Você não acha que é melhor você não repetir isso? Você falou a mesma coisa. Você expressou os seus sentimentos, expressou o que você sentiu quando o outro fez algo que te feriu, sem colocar o outro contra a parede, colocando o relacionamento em primeiro lugar, dizendo para ele: olha, a gente precisa tomar cuidado, porque senão o nosso relacionamento vai ser afetado. Você está ensinando o outro da maneira correta, sem usar palavras agressivas. Evite palavras agressivas, evite ficar dizendo: isso sempre acontece, você sempre faz a mesma coisa, tudo que você faz é assim, você só faz as coisas para me ferir, a gente briga por tudo. Evite esse tipo de palavra, evite generalizar, evite culpar o outro, evite dizer sempre, nunca, jamais. Essas palavras são muito pesadas e se você, por exemplo, não pode sustentar o que você diz, é melhor que você nunca diga nunca. Às vezes você fala assim: olha, eu nunca mais quero ver você fazendo isso.
Daí a pouco você permite que o outro faz e o outro vê que você não tem condições de sustentar aquilo que você fala. Algumas pessoas dizem assim, se você fizer isso comigo de novo, eu termino com você. Mas ela só está ameaçando o outro, ela não é capaz de cumprir o que ela falou. Por isso o outro acaba fazendo de novo, a pessoa não cumpre o que falou e o outro se sente confortável para continuar repetindo aquilo. Se você for falar uma coisa, a sua palavra tem que ter um peso e você tem que cumprir as suas palavras. Se você não consegue cumprir, evite falar aquilo que você não consegue cumprir. E cuide para que você fale palavras amáveis e nunca palavras pesadas e palavras agressivas. Palavras agressivas destroem o amor. Palavras agressivas vão corroendo os bons sentimentos e fazendo com que o relacionamento vá se desgastando. Em quinto e último lugar, explique com cuidado o que você quer dizer e pergunte ao outro se ele entendeu. Não dê lugar ao mal entendido. É sempre importante que após dizer algo muito difícil de dizer, algo que você não tinha certeza de como dizer, você perguntar ao outro, você consegue entender? Por mais que você vai perguntar isso 2, 3, 4, 5 vezes na mesma conversa, é importante que você dê a oportunidade para o outro dizer se você foi claro ou se você não foi claro, porque mal entendido destrói relacionamentos. Você diz algo, o outro entende outra coisa e aí ele vai embora tentando deduzir se foi aquilo que você disse, pensando, será que ele disse isso? Nossa, aquilo que ele disse foi tão pesado. A pessoa às vezes pode começar a supor coisas. Olha, eu acho que ele está querendo terminar comigo. Eu acho que ela está querendo terminar comigo porque ela disse aquilo. Né? Eu acho que ela está dando a entender que vai terminar. E aí o outro vai para casa pensando que você quis dizer que vai terminar porque você não fez uma coisa muito simples, que é perguntar para ele, o que você entendeu do que eu disse? Você conseguiu me entender? Dizer isso sem amor, sabe? Olha pro outro e falar assim, amor, você conseguiu entender o que eu quis dizer? Olha, eu não tô querendo dizer que vou terminar com você. Eu não tô querendo dizer que a partir de hoje o nosso relacionamento não vai ser como antes. Não, eu estou querendo te dizer que a gente precisa fazer isso para que o nosso relacionamento continue fluindo, para que o nosso relacionamento continue abençoado do jeito que sempre foi. Percebe como a gente precisa se explicar, mas dar oportunidade ao outro de dizer se ele compreendeu o que a gente disse? Olha, isso pode salvar o seu relacionamento e evitar que o mal entendido atrapalhe aquilo que vocês estão construindo. E aí, gostou do desafio de hoje? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido aqui como se comunicar melhor, como expressar aquilo que é mais difícil dizer, ou como expressar algo que você sentiu e como tratar um problema no seu relacionamento. Anote sim aquilo que você quer dizer, mas que tem mais dificuldade. As anotações sempre ajudam você a poder falar com o outro de uma maneira mais simples, de uma maneira mais clara e de uma maneira mais cuidadosa. Falar em espírito de amor. Se você gostou, deixe seu comentário aqui, deixe seu like, espalhe esse vídeo nas suas redes sociais e corre lá para o grupo do Telegram, porque nós vamos postar o desafio de hoje lá. Deus abençoe a sua vida, até o nosso próximo encontro e rumo ao 22º dia do nosso desafio!